Olá, bom, eu sou Gilberto Guerra e hoje eu vou falar para vocês sobre como nós realizamos a contagem, dos objetos. Quero falar um pouco sobre contagem, né? Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, coloque nos comentários. Se você gostou desse tema, dê o seu like e compartilhe com os outros. Bom, a contagem parece algo simples, né? E nós realizamos mais ou menos assim, né? Temos um conjunto aqui de coisas que a gente queira contar e vamos contando. 2, 3, 4, 5. Hoje vamos esmiuçar um pouco mais desse processo de contagem e mostrar a vocês que a contagem ela é mais complexa. E quando eu falo complexo, não estou falando de algo difícil, não. Tá? Complexo a gente pode desmembrar em duas palavras do latim, que é complex. E que esse plex, né, que tem a ver com tecer, com entrelaçar, com dobrar. E quando a gente faz alguma dobra, a gente forma partes, né? Qualquer coisa que você dobra, se eu faço uma dobra, eu transformo aquele objeto em duas partes, né? Então esse plex tem esse sentido de partes. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente fala refrigerador duplex, né? O que é um refrigerador duplex? É um refrigerador que é formado por duas partes. Que com um apartamento triplex é um apartamento que tem três partes. A gente tem também a palavra, por exemplo, complexo viário, que na verdade são várias vias que juntas formam uma única coisa. Temos também na matemática que a gente chama dos números complexos. O que são números complexos? Não são números que são difíceis, mas são números que é formado por duas partes. Uma parte real e outra parte imaginária. Tudo isso então para dizer para você que a ideia de complexo, né, quando temos diferentes partes que juntas formam uma única coisa, a gente vai dizer que é complexo. Né? E quando eu digo que a contagem é complexa, é exatamente nesse sentido, em que há muitos conceitos, há muitas partes que juntos vão formar o que chamamos de contagem. Então, a contagem, ela exige basicamente que você tenha o quê? Uma coleção de objetos que você queira contar, né? Não necessariamente tão organizada como está aqui exposto, né? Vocês podem ver aí organizadinho em fila, mas nem sempre está organizado assim. Exige que numa análise se forme mentalmente outros dois conjuntos ou duas coleções, como você queira, né? O dos elementos que já foram contados e o dos elementos que serão contados. E exige ainda a utilização do que a gente chama de memória de trabalho, que é aquela que conserva informações enquanto a gente manipula objetos. Então, ao apontar um primeiro elemento, dizemos 1, enquanto retiramos mentalmente do conjunto dos que precisam ser contados e o colocamos dentro de um outro conjunto, o conjunto dos objetos que já foram contados. Ao apontar para um segundo elemento, enquanto colocamos no conjunto já contado, nós dizemos 2, porque sabemos que tinha um único elemento já contado. Com mais um, sabemos que tal coleção então terá dois elementos. Né? Isso porque 2, né, além de ser o nome dessa nova quantidade, ele é o nome do segundo número da lista numérica. Para isso, pressupõe que se conheça uma lista numérica ordenada. Então, nós temos aqui uma lista numérica, aqui estou dando exemplo apenas de 5, né? Os primeiros 5 elementos de uma lista numérica ordenada. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, no caso, 2, ele é o segundo elemento dessa lista. O terceiro é 3, o quarto elemento dessa lista é o 4 e o quinto elemento dessa lista é o 5. Né? E daí nós fazemos, né, fazendo assim uma associação entre ordinais e cardinais. Né? Podemos ainda dizer que quando a gente está contando aqui, né, então eu tenho aqui 2, né? Quando a gente conta o 3, por exemplo, vamos apontar aqui para um terceiro elemento então, a gente vai pegar ele também, colocar ele no conjunto e denominar que agora nós temos 3, né? Falamos 3, né? Então, a gente pode dizer que o 1, o 2, o 3 e o 4 também, vamos pegar aqui o quarto elemento então, né?
eles estão incluídos no 5, né? Como que a gente pode dizer? Ou seja, ao contarmos o quinto bastão, quando eu vou contar o quinto, né, imediatamente antes de contar o quinto bastão, nós sabemos que já contamos um primeiro bastão, um segundo, um terceiro e um quarto bastão. Esse conceito é conhecido como inclusão hierárquica. Esse tipo de contagem, então nós temos aqui, né, cadê o quinto elemento, né, 5. Então quando eu falo 5, eu já sei que eu já passei pelo primeiro, pelo segundo, ou melhor, a gente diz que o 1, o 2, o 3 e o 4, eles estão contidos no 5. Né? Então esse tipo de contagem, que associa uma quantidade, né? Quando essa quantidade está diretamente ligada a uma palavra, que aqui no caso é 5, e que ela representa um número, essa contagem é chamada de numeração. E daí nós percebemos que a numeração ela envolve diversas habilidades, diversos conceitos, né? Então podemos citar aqui alguns, como a questão o que é qualidade, né? Para eu formar coleções, quantidade, classificação, que está relacionada à formação de conjuntos de diferentes qualidades ou de diferentes quantidades, a seriação, que seria, né, como formar uma lista, correspondência, cardinalidade, ordenação, ideias de adição, porque você já vai adicionando um elemento um a um, né? O conhecimento de uma sequência numérica ordenada, então você tem também a ideia de ordenação, de invariância, que é quando a quantidade não muda, a ideia de sucessor já está embutida aqui na contagem, na numeração, a inclusão hierárquica que citamos aqui, noções de subtração, além da própria linguagem. Então, quando você tem o desenvolvimento da linguagem também é necessário aqui para esse processo. Né? As palavras 1, 2, 3, 4, 5 têm que não apenas existir, mas ter um sentido social. Né? Então nós temos esses conceitos todos, né, formando esse corpo que a gente chama de contagem. Né? E cada um desses conceitos também são formados de outros conceitos que vão se ligando uns aos outros. Né? E daí a gente tem a grande questão aqui então, que é o quê? Como ensinar? Né? Como ensinar? Como saber quais conceitos estão envolvidos nessa aprendizagem? Como organizar o ensino de tais conceitos? Né? Uma resposta é o quê? Através do estudo, análise e síntese do desenvolvimento histórico e cultural da contagem. Posteriormente, fazemos uma sistematização para uma organização pedagógica, que se objetiva na proposta de tarefas que vão desencadear uma aprendizagem. Então, ao estudar o desenvolvimento histórico da contagem, nós temos não apenas quais conceitos compõem tal objeto, mas nós temos uma lógica que concatena esses conceitos e nos indica um caminho a percorrer na atividade de ensino. Então, quais conceitos, em que ordem eu vou ensiná-los, como organizar? Né? A contagem, a gente tem que entender que ela é uma técnica desenvolvida pela humanidade para resolver um problema, a necessidade de controlar quantidades, e precisa ser ensinada como tal. Os conceitos que estão dentro dessa técnica precisam ser evidenciados nesse processo de aprendizagem, uma aprendizagem por meio dos conceitos, uma pedagogia conceitual. Ao treinarmos uma criança desde cedo a recitar, né, 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse uma parlenda, né, isso não é ensinar a contar. Por vezes a criança entende que 2 é o nome é o nome daquele objeto que está sendo apontado. Né? Se muda a ordem daquele objeto, né? O objeto que era o 2, às vezes ele continua sendo o 2 para a criança. E dentre outras questões que a gente pode observar na aprendizagem. Né? Há quem recite a ordem certinha, né? da lista numérica, né? Mas o dedinho não acompanha os objetos no mesmo ritmo. Né? E há quem acredite que com o tempo, ou de tanto treinar, a criança em algum momento ela vai estabilizar a contagem. Mas na verdade, o que está sendo ensinado à criança não é contagem, não é numeração. A numeração é uma técnica criada pela humanidade para controlar quantidades e precisa ser ensinada como tal, com todos os seus conceitos. Essa é uma das diferenças entre uma pedagogia de treinamento e uma pedagogia conceitual. Comente o que você achou desse vídeo,
Inscreva-se no nosso canal. Surgiu alguma dúvida? Pergunte, escreva nos comentários. Gostou? Dê o seu like e compartilhe com mais pessoas.